Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Felipe Oliveira Bicudo, sou preparador físico da equipe do Melina Rugby Clube, equipe aqui de Cuiabá, e juntamente com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a CECEL, aqui do estado de Mato Grosso, a gente está desenvolvendo videoaulas para o projeto Movimentar. Essa será a primeira de 5 aulas que vão ser gravadas e disponibilizadas em plataformas digitais para todos vocês de maneira gratuita. Bom, vou falar um pouco do plano dessas 5 aulas que a gente vai desenvolver, que vai ser basicamente o seguinte: as aulas 1 e 2, elas vão tratar de uma proposta metodológica para o ensino do rugby. Então, a gente vai ver como o rugby é formado, as esferas motrizes que envolvem o jogo de rugby e como a gente deve pensar, principalmente para as categorias mais novas e para os iniciantes, como que a gente deve pensar o início do rugby, né? O início da aprendizagem do rugby. A terceira aula vai ser voltada ao treinamento metabólico, voltado ao rugby. Vejam que eu já coloquei metabólico, porque muitas pessoas falam treinamento aeróbico, sendo que o rugby é um esporte misto, então ele utiliza vários metabolismos, né? O anaeróbio, lático e alático, e o aeróbico, para que a gente consiga desenvolver e performar na melhor maneira possível dentro da atividade do jogo. A quarta aula será voltada ao treinamento de agilidade e velocidade no rugby. E, por fim, a última será sobre o treinamento de força voltado ao rugby. O que a gente deve procurar, como mensurar essas valências e quais são os métodos mais utilizados para se trabalhar hoje em dia com equipes de rugby, correto? Então, vamos lá. Basicamente, os conteúdos que a gente vai ver nessas primeiras 2 aulas, certo? Que são germinadas, vamos dizer assim, uma completa a outra, mas como haviam muitos conteúdos a serem abordados, a gente precisou dividir em 2 aulas para que as aulas conseguissem, com o tempo devido, elas conseguissem abordar todo o conteúdo necessário. Então, a gente vai ver como iniciar os alunos ao rugby, como saber o que trabalhar com esses nossos alunos, o que eu devo procurar dentro dos meus treinos, né? Como avaliar os alunos e a turma, até para saber o que eu tenho que trabalhar, como aprender através do jogo, e a última é como introduzir os alunos ao contato, que são questões muito presentes e pertinentes no nosso cotidiano, introduzindo garotos que não têm nenhum contato prévio com a nossa modalidade. Então, basicamente, a gente vai observar que o ser humano ele é formado por 2 dimensões. Antes de pensar no rugby, a gente tem que pensar no ser humano, que é o nosso objeto de trabalho, certo? O ser humano é formado por 2 dimensões. A primeira delas é uma dimensão genética, ela é invariável, certo? Então, se trata da anatomia e da fisiologia, da concepção natural dessa criança, desse aluno, desse jovem que está vindo praticar o rugby. E nós temos também uma influência ambiental, que ela é variável, que cria hábitos, é sobre a criação de hábitos. Então, por exemplo, se a gente pegar a mesma criança, irmãos gêmeos, idênticos, e colocar um morando numa cidade e um no campo, essa dimensão ambiental vai fazer com que eles tenham criação de hábitos diferentes e, portanto, que eles assumam comportamentos diferentes na vida deles. Enquanto o garoto da cidade vai aprender mais rápido a atravessar a rua, a caminhar em ruas largas e esse tipo de coisa, a criança do campo provavelmente ela vai subir mais em árvores, ela vai ter mais contato com esse tipo de atividade, gerando assim hábitos diferentes e, portanto, comportamentos motores diferentes, que é o que a gente quer gerar no treino. A gente quer instaurar um comportamento motor, a gente quer que um movimento que seja feito algumas vezes ao longo do tempo se torne um hábito e que ele consiga executar isso da melhor maneira possível, certo? Então, como a grande questão que a gente tem que se perguntar quando a gente vai começar com uma nova turma ou algo desse sentido, é como criar um ambiente propício ao aprendizado do rugby, como que a gente vai manipular esse ambiente para que esse jovem, essa criança, ela tenha contato com essas habilidades o maior número de vezes possível, instaurando assim comportamentos que ela vai utilizar depois por muitos anos dentro do jogo. Então, pensando no rugby, né? Para criar um ambiente, agora a gente tem que entender quais são as esferas motrizes utilizadas dentro do jogo do rugby. E são 3 esferas motrizes. O rugby é formado pelas esferas motrizes que são as seguintes: a de deslocamento. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre o que é cada uma delas. A esfera motriz de manipulação de objetos e a esfera motriz de combate, certo?
Vamos passar por cada uma delas para ter um pouco mais de ideia sobre as mesmas. A primeira esfera motriz é a esfera de deslocamento, que engloba as capacidades de agilidade, de velocidade, de resistência anaeróbica, resistência aeróbica, e estão envolvidas em todas as fugas que tem no jogo, ou mesmo quando você é um defensor que está buscando um portador da bola, você está se deslocando e a base do jogo é justamente se deslocar para espaços vazios e conseguir percorrer o campo todo para apoiar a bola no fim do campo. Então é uma esfera motriz fundamental para que a gente possa se desenvolver dentro do jogo de rugby. Aí nós temos a esfera motriz do combate, tá? Que é muito interessante, que o rugby ele envolve duas esferas motrizes e muitas vezes a gente não pensa sobre essas duas de maneira separada, o que é bem importante. Ela envolve a esfera motriz de combates em pé, que são os tacles, os duelos, pescas de bola, quando o pescador está em pé, obviamente, os mauls, os scrums, os drives, tudo isso deve ser feito em pé e é uma maneira de se combater com o adversário estando sobre os seus pés. E aí nós temos também o combate no solo, o que torna o rugby um esporte único, porque, por exemplo, o futebol americano ele tem a esfera de deslocamento, de manipulação do objeto e de combate, mas o combate só existe em pé, porque quando o jogador vai ao solo, o jogo é interrompido. No Rugby League, basicamente, é a mesma coisa. Ele foi ao solo, o combate é interrompido e ele se coloca de pé para que seja reiniciado. E no Rugby Union, tem essa característica muito importante de ter o combate no solo, ou seja, quando eu sou derrubado com a bola, eu preciso fazer uma ação de combate para apresentar essa bola da melhor maneira possível, da mesma maneira que o tacleador precisa rolar rápido, sair da situação e etc. E isso é uma coisa bem importante de se trabalhar, inclusive quando a gente vai falar mais para frente da introdução do contato no treinamento, né? E do como fazer uma progressão lógica para que eu consiga explorar muito bem essa esfera motriz do combate nas minhas aulas, nos meus treinamentos e etc. E nós temos a terceira esfera motriz, que seria a esfera de manipulação do objeto, que basicamente é o seguinte, é jogar com a bola na mão, realizar passes, recepções de bolas aéreas ou de passes, chutes, apresentações da bola, offloads e toda essa gama de habilidades que envolvem a manipulação do objeto, certo? Então vamos lá. Agora vamos começar vendo alguns exemplos que mostram a manipulação e o deslocamento trabalhado já em primeiras idades. Então, isso aqui é uma aula de Baby Rugby para crianças de 3 a 6 anos de idade. E já aqui não se está ensinando o rugby de maneira direta, mas o que está se buscando aqui é que elas tenham contato com essa esfera de manipulação do objeto e de deslocamento, porque isso ao longo do tempo vai criar um comportamento, vai criar um hábito que vai ser transferido depois para o jogo de rugby quando ele for ser jogado de maneira completa ou de maneira mais próxima ao que vai ser o jogo que eles vão enfrentar na fase adulta. Então vamos dar uma olhada no vídeo. Aqui, ó, você vê que as crianças têm que pegar um objeto, uma bola, ir até um determinado espaço que está delimitado pelo bambolê e simplesmente tentar acertar dentro de uma das caixas para marcar o ponto. Ali ela já está trabalhando o lançamento da bola, está trabalhando se colocar num lugar, achar um determinado espaço, né? Ter a noção óculo-manual, e tudo isso vai ser transferido nas fases posteriores para o jogo de rugby de maneira mais direta. Né? Então é bem importante que em todas as atividades que a gente vai desenvolver, mesmo nas primeiras idades, a gente pense em como a gente vai desenvolver essas esferas motrizes. A segunda esfera motriz, combate. Aqui eu deixei um exemplo de como pode se começar a trabalhar o combate nas primeiras idades. Então, obviamente, eu não vou colocar numa primeira aula, num primeiro contato, os jovens para taclear sem dar uma base antes para eles. Então, aqui eu coloco algumas atividades de combate que estão demonstradas nessa foto. A foto do lado esquerdo, por exemplo, é uma esfera de combate sem deslocamento muito próxima ao solo, o que facilita a perda do medo do solo, não tem velocidade envolvida, ou seja, a força desse impacto ela é menor, e simplesmente é uma posição que você vai desenvolvendo, por exemplo, na foto da esquerda, a posição de 4 apoios dos seus alunos, onde eles vão começar a entender essa posição que é muito importante para se transferir para o Scrum,
para o tackle, para o huck, para o maul e etc. E ele tem que empurrar o companheiro de lado. Então é uma atividade bastante segura, uma atividade muito tranquila, que proporciona uma brincadeira muito divertida para as crianças e já está fazendo ela perder o medo do contato com o solo, fazendo ela perder o medo do contato com a adversária, com a companheira, certo? E entrando em contato de maneira mais instintiva. E quando a gente progride isso de maneira lógica e periodizada, daqui a pouco essas meninas estarão tacleando sem nem se dar conta de que elas estão fazendo uma coisa que envolve um contato físico direto, porque elas já foram habituadas a realizar esses movimentos parecidos com o tackle, parecidos com o scrum, parecidos com o maul, né? E isso já está muito mais natural para essas crianças. Na foto da direita, você vê que dois atletas, dois alunos seguram a bola e eles têm que puxar e tentar roubar a bola do outro. É uma esfera de combate, uma coisa que pode acontecer dentro do jogo, certo? Uma disputa de bola. E também vai colocando esse envolvimento do combate sem um contato direto, de uma maneira segura, divertida, e que eles conseguem ter envolvimento com a bola, que também é uma coisa bem importante durante as aulas que a gente dá, porque as crianças gostam muito de jogar com a bola. Aí agora, como que a gente vai ensinar, vai abordar essas esferas motrizes e colocar dentro do treino, né? Será que eu vou fazer uma coisa extremamente tecnicista, aonde o mais importante seja a técnica individual do passe de bola, etc e tal? A resposta é que o que tem sido trazido nos artigos e nas coisas mais recentes que têm saído sobre metodologias de ensino dos esportes é que não. A gente vai tentar sempre introduzir através de uma metodologia global. O que seria essa metodologia global? É o contrário do que se dizia que era metodologia analítica, que partia das habilidades para o jogo. Na metodologia global, a gente sempre vai partir do jogo para depois destrinchar as habilidades. Então, basicamente, na metodologia global, o indivíduo aprende através do jogo para situações específicas. Inicialmente não são abordados detalhes técnicos finos, eles vão ser abordados posteriormente. Porque não adianta eu ter um garoto iniciante que tem um excelente passe de bola se ele não recebe avançando, se ele não corre num espaço para puxar uma marca e gerar uma boa situação de passe. Então ele antes precisa entender os mecanismos do jogo e depois, se ele passar a bola e chegar na mão do companheiro, tá ok. E aí, com o tempo, a gente vai abordando esses detalhes técnicos finos para fazer o polimento dessas habilidades. Mas a gente sempre parte do jogo e não aborda inicialmente os detalhes técnicos mais finos, tá? Um alto nível de repetições é exigido nos primeiros estágios de aprendizado. Então, quando a gente começa a introduzir uma coisa, a gente tem que estar suscetível a entender que muitas vezes vão ser cometidos erros técnicos. Entretanto, se ele demonstra compreensão, ele passou a bola errado e errou o passe, mas se a ideia dele foi boa, ele correu para frente, puxou uma marca e foi passar a bola para um companheiro que estava no espaço, a compreensão do jogo ele já adquiriu. E aí o detalhe técnico fino ele vai vir com o tempo. Então, nesses primeiros estágios, tem que deixar eles repetirem muitas e muitas vezes, estimular que jogos tenham o maior número de repetições do que a gente quer trabalhar, para que eles possam vivenciar muitas vezes essa mesma situação e assim aprendam, certo? E uma coisa que a gente tem que entender é que as habilidades do rugby, de maneira geral, elas são simples e não muito variáveis, elas são invariáveis, ou seja, o mesmo chute que uma criança dá para livrar a pressão no treino do clube é o chute que, por exemplo, o Balden Barrett vai receber e dar. O que vai mudar nessa habilidade vai ser muito parecido. O que vai mudar é o ambiente, porque isso é que vai gerar influência. O que acontece? Quando tem uma criança que realiza essa habilidade no treino, ela tem uma pressão do ambiente melhor, ela tem um tempo e espaço maior, porque os companheiros não são tão rápidos, a velocidade do jogo não é tão rápida, não são todos que são tão fortes, que estão organizados de maneira tática, de maneira tão rápida para conseguir exercer uma pressão. Então, as habilidades são simples e invariáveis, e a maior influência que a gente tem é uma influência ambiental, certo? Então, provavelmente, se você aplicou já algum exercício que não estava funcionando no teu treinamento, o erro não era das crianças, dos seus atletas, era um erro de planejamento seu, porque o ambiente estava exercendo muita pressão para que eles pudessem executar essas habilidades de maneira
satisfatória. Então, sempre que tem muitos erros, eu diminuo a pressão do ambiente, né, aumentando o espaço para se trabalhar, diminuindo distância de passe, várias coisas que eu posso utilizar para manipular o ambiente e fazer com que a atividade chegue a um nível satisfatório. E aí a gente volta na grande pergunta do começo lá, é como tornar o ambiente propício ao aprendizado do rugby, né? Como eu vou criar um ambiente saudável que faça que eles aprendam do jogo para situações específicas, que façam que eles tenham um alto nível de repetições nos primeiros estágios de aprendizado e que trabalhe as habilidades de maneira indireta e não de maneira fina, certo? Essa vai ser sempre a grande questão a responder. Então, basicamente, essa metodologia global é trabalhar através do jogo. Isso quer dizer que eu vou colocar eles para jogar e simplesmente vão jogar o dia inteiro? Obviamente que não, a gente tem que partir de alguns princípios e depois a gente vai apresentar algumas maneiras para se encaixar essa metodologia global dentro de uma realidade de treino. Entretanto, a metodologia sempre deve se basear no jogo, que é o que as pessoas mais gostam de fazer, elas vão ao clube de rugby para jogar, na diversão, o que é muito importante, não quer dizer que um treino divertido não te traga aprendizagem ou não traga coisas novas, mas o treino precisa ser divertido, ainda mais tratando de esporte amador, no qual a gente quer manter as crianças, os jovens, os adolescentes, a gente quer manter eles no clube. E até mesmo os adultos, né? Um adulto com um treino muito enfadonho, muito chato, provavelmente ele não vai aderir à atividade, ele vai ter um abandono da atividade. Então, a gente trabalha através do jogo, da diversão, do trabalho de construção de valores através do jogo. Então, é muito legal a gente colocar, por exemplo, para crianças, o jogo da coragem, o jogo da solidariedade, e apelidar jogos ou exercícios de acordo com os valores que a gente vê de semelhantes com os valores que são fundamentais no rugby. Isso traz uma ideia de que a gente não só fala sobre os valores, mas a gente introduz eles na nossa prática. Na perda dos medos, o que é muito importante, a gente vai tratar bastante disso quando for falar do treinamento de contato, da introdução do treino de contato, deve-se trabalhar no desenvolvimento das habilidades e capacidades através de brincadeiras e do jogo em si, e com foco em pontos específicos. Então, já ficando uma dica, quando a gente quer trabalhar, por exemplo, o passe dentro de um treinamento, a gente pode aplicar um jogo no qual o objetivo é a equipe fazer mais passes em menos tempo. Ou, quanto maior o número de passes certos, no qual a pessoa pega em movimento e passa em movimento, mais pontos o time ganha. Ou seja, ela tem um foco no jogo, mas também tem um foco nesse ponto específico que é o do passe de bola. Então, eu posso inserir alguma coisa para estimular com que essa habilidade aconteça de maneira mais frequente dentro do jogo, dentro da situação específica que eu estou querendo gerar. E quando as habilidades são trabalhadas através de jogos e brincadeiras, elas se tornam muito mais envolventes e divertidas. Então, às vezes, a mesma atividade feita, passe de bola com linhas de 5 jogadores, indo e voltando do campo, ou se eu fizer, vocês têm que ir o mais rápido possível, passando a bola sem a bola cair, e vamos ver qual dos dois times consegue chegar mais rápido atravessando o campo, eu transformei a mesma atividade de uma atividade num jogo, o que vai tornar mais divertida, provavelmente eu vou alcançar uma maior intensidade ou uma maior qualidade por parte dos meus atletas na execução das habilidades. Como ensinar através do jogo? Vamos lá, então. Agora vamos começar a entrar na parte mais filé do negócio, tá? Como que eu começo a ensinar através do jogo? Eu cheguei numa escola hoje, eu não tinha um campo de grama e eu preciso ensinar eles a jogarem. Esse é o meu objetivo. Como que eu vou ensinar através do jogo? Com jogos adaptados, deixando eles mais fáceis, até que a construção do jogo completo ocorra de maneira natural. Buscar jogos que compreendam os princípios do jogo de acordo com a fase de aprendizagem dos alunos. E quais são essas fases e quais são esses princípios e por que elas são importantes? Então vamos lá, vamos dar uma observada nos princípios e nas fases de aprendizagem. Então, eu vou colocar num exemplo que todo mundo já deve ter se deparado, né? Vou ensinar através do jogo, mas é muito difícil ensinar através do jogo. Porque sempre que eu vou ensinar através do jogo, acontece essa situação que eu vou demonstrar agora. Um atacante para na frente do defensor, em vez de avançar, ele fica correndo de lado para trás, como um caranguejo, e faz diversas coisas menos avançar, né?
E aí a gente se pergunta, cara, como que eu vou conseguir ensinar através do jogo se o jogo é tão complexo e a primeira reação da maioria das pessoas é pegar a bola e começar a pular e jogar a bola para cima e se livrar da bola ao invés de avançar. Então, por isso, eu pensei nessas fases do treinamento que vem a seguir, que seria a fase 1, a primeira fase, a fase mais fundamental. Ela visa avançar, marcar pontos e taclear e combater. Seja taclear, ou se eu estou trabalhando numa escola, o tag rugby seria tirar a tag, mas mostrar combativo e me mostrar no ataque também duelador, não parar, como a gente acabou de ver no vídeo anterior. Então, são muito básicos os pontos. Se o aluno pega a bola, avança, vai com o objetivo de fazer o try, né, de marcar pontos, ele já tem uma boa compreensão, ele já vai conseguir desenrolar e fazer algum jogo. E se o defensor, na hora que o atacante pega a bola, ele também avança, vai para cima e quer combater, quer tirar a tag ou quer taclear, ótimo, é tudo que eu preciso para um jogo. Nessa perspectiva, eu gosto muito de aplicar o que eu chamo do tag dos 3 segundos, que eu lanço a bola dando para algum dos jogadores e essa criança sai correndo para tentar marcar o try. Quando é retirado o tag, ele pode continuar avançando por até 3 segundos, que são contados por mim, e eu conto 1, 2, até o 3 ele tem que ter passado a bola para um companheiro que vai executar o mesmo comportamento. Então, isso estimula, mesmo depois de tomar a tag, continuar avançando, continuar buscando a pontuação e faz com que a defesa fique em bastante desvantagem, porque eu tirei a tag, como o meu adversário pode continuar avançando e eu tenho que devolver a tag na mão dele, eu estou fora de jogo por alguns segundos. Então, é um grande facilitador para ataque, o que faz com que aconteçam muitas corridas, né? Muitas pessoas avançando com a bola e muitos pontos marcados, que é o que a gente quer no começo, muito sucesso na atividade, para que depois de um treino, de uma aula, os jovens saiam dizendo, nossa, eu marquei 2 tries hoje, a gente teve sucesso, eu não marquei o try, mas eu passei 2 vezes a bola para quem fez o try. E a gente, basicamente, nessa atividade, só está trabalhando esses 3 princípios, avançar, marcar pontos e taclear e combater. Então, aqui, ó, é a mesma atividade que eu falei no vídeo anterior, que eu gosto muito de executar, coloco uma fila de cada lado, certo? Tem um portão aqui diante das crianças, cerca de 10 metros de distância, e de surpresa eu passo a bola para uma dessas crianças, que como está com a frente livre, não vai ter tanto a tendência de parar, e ela vai ter muito a tendência de avançar e tentar deixar o adversário para trás. Então, voltando ao que eu falei, né? A gente tinha visto um vídeo dessa mesma turma no início agora, certo? No qual o comportamento da pessoa foi parar diante do contato. Voltando ao que a gente conversou anteriormente, se os seus alunos não estão performando da maneira que você quer, você tem que transformar o ambiente para que eles performem. Ou seja, eu vi que nesses alunos que são adultos, a reação era mais rápida, e quando o primeiro aluno saía, o que recebia a bola, o segundo conseguia muitas vezes fechar a frente, fazer com que esse jogador desistisse de avançar. Então, aqui para corrigir aquele comportamento que a gente estava vendo no começo, que era do atacante parando na frente do defensor, eu adicionei um cone aqui, ó, na extremidade, e ambos os jogadores, cada um pelo seu lado, teria que contornar o cone para dar continuidade e fazer o try ou combater. E o que acabou se tornando um facilitador. Depois de algumas repetições, ela tem que desviar do cone, ou no caso o menino, e a frente já está muito mais livre. Então a gente começa a observar já, ó, vou passar de novo o vídeo, o como ele desenvolve velocidade, mesmo correndo fora do portão, que não era a ideia, mas tudo bem, ele já consegue desenvolver velocidade e entender que quando eu tenho uma possibilidade de avançar para marcar ponto, eu devo fazer isso da maneira mais intensa e mais rápida possível, certo? Então, é muito interessante que com uma pequena manipulação do ambiente, eu mudei o comportamento que esses alunos estavam demonstrando. Aqui, ó, já é uma segunda situação relacionada a isso, que eu passei a bola, ela vai para cima, tira o tag, a outra consegue entrar no canal ali no qual ela marcaria o try, ou seja, já houve uma melhoria de comportamento, porque agora quando eles veem o defensor chegando, eles aceleram ao invés de frear. Tudo isso com uma simples manipulação do ambiente. Chegando aqui, ó, até depois, um contato de frente, que isso já é no fim da aula,
que é gerado um side step. Ou seja, eu comecei facilitando, o defensor parte do meu lado, tenho que dar a volta no cone, provavelmente ele vai chegar pela minha lateral um pouco por trás de mim. Eu tenho a frente aberta para correr, ganhar confiança em avançar e marcar ponto. E depois de várias repetições, que já estava instaurado esse comportamento, todos esses vídeos que eu mostrei até agora aconteceram no mesmo dia. É uma questão de 20, 25 minutos de uma prática para outra. Ela já consegue avançar e mesmo com a marca na frente, busca um side step, busca desviar do contato e marcar o ponto ao invés de fazer aquele comportamento que a gente já está acostumado, em que a pessoa fica pulando e joga a bola para cima, que a gente vê muitas vezes. Ou seja, quando a gente partir para uma situação de jogo maior, provavelmente é esse comportamento que ela vai procurar e não parar na frente do contato ou se livrar da bola à toa. Até chegar nesse mesmo dia, mesma turma, na mesma universidade, nesse último caso aqui, ó, no qual o aluno avança, quando fecham, ele gira, vai para o contato, vai para o chão, ou seja, aqui a gente já vê uma mudança abrupta de comportamento. Não é o duelo mais ideal? Não tem um side step? Não, mas o aluno não está de chuteira, é o primeiro contato dele com o rugby, e ele já vai, gira em cima do outro, faz um contato corporal, vai ao solo, né? Vou até repetir o vídeo para vocês poderem ver com tranquilidade, certo? E já mostra um comportamento bem mais combativo em questão de poucas repetições e poucos minutos depois de começar com essa base de avançar, 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 que na minha opinião é o mais importante nas primeiras fases, o avançar e o marcar pontos. Então, quando a gente vai trabalhar essa fase 1, na qual os 3 pontos chaves da minha turma são avançar, marcar pontos e combater, o que eu posso trabalhar? Quais são os jogos recomendados? Com contato. Se eu já estiver trabalhando com uma turma que eu inseri o contato para eles. É jogo com tackle, com o treinador relançando o jogo. Ou seja, você pode, na sua turma, colocar 5 alunos de cada lado, certo? Você passa a bola de surpresa para um desses 5 alunos num espaço relativamente grande, onde ele tem espaços para desviar dos adversários, e ele vai tentando avançar, avançar, avançar. Foi tacleado, você coloca todo mundo de pé de novo e você passa a bola para um outro companheiro de equipe dele, do mesmo time desse primeiro jogador que atacou. E ele vai correr de novo até ele ser tacleado, ou seja, a gente não está trabalhando no ruck, não está falando em passe de bola ainda, mas está passando a bola para um jogador que tem o objetivo de avançar quando ele é tacleado, se colocam de pé e o próprio treinador pode relançar o jogo. Ou um jogo, né? Comecei a fazer esse jogo, eu posso partir num segundo momento para um jogo com tackle e apresentação de bola, só que sem a cobertura de hucks. Então aí a gente já pode até criar uma ideia de offside, certo? Dei a bola para um jogador para começar o jogo, ele avançou, foi tacleado, ele põe a bola para o lado do time dele, um outro companheiro levanta a bola e continua jogando. Sempre nessa premissa de avançar, combater e marcar pontos. Caso eu esteja trabalhando num ambiente sem contato, eu estou começando meu primeiro dia com a turma, eu ainda não vou colocar jogo com contato, etc. Os jogos que eu recomendo são touch ou tag dos 3 segundos, que eu comentei anteriormente, que é após tomar um touch ou um tag, o atacante pode continuar avançando, mas ele deve passar a bola para um companheiro onside antes que o treinador conte até 3. Caso a bola não seja passada, a posse de bola é trocada. Então, essa é uma oportunidade muito legal de dar no começo da prática para os alunos, para que o principal para eles seja avançar e procurar marcar pontos. E quando eu sou contido no meu avanço, eu busco o passe de bola, certo? Então, eu recomendaria esses jogos nessa primeira fase e antes dos nossos alunos avançarem, procurarem marcar pontos e procurarem combater, não adianta eu passar para os próximos fundamentos, senão eu vou ficar estacado ali e não vou conseguir progredir com a minha turma. O segundo, fase 2, o que a gente observaria na segunda fase de aprendizagem dos nossos alunos? Basicamente seria o seguinte: passar a bola, fazer o huck e a apresentação de bola, e já aí sim introduzindo verdadeiramente o conceito de offside, colocaria as bases de apoio e continuidade, e num segundo momento, quando os primeiros já estivessem dominados, quando esses 3 primeiros itens já estivessem dominados, eu adicionaria a pesca de bola em um segundo momento. Então, eu já joguei aquele jogo no qual o companheiro, um jogador avança, quando ele é tacleado, ele simplesmente
levanta, né? Todo mundo levanta, você como treinador interrompe o jogo e lança com outro companheiro e relança o jogo. Numa segunda fase, ele já avançou quando ele foi tacleado, em vez de você relançar o jogo, ele apresenta a bola e um companheiro tira do chão. Isso já aconteceu, está na hora de entrar nessa fase 2, que é o seguinte, eu passar a bola, ou seja, quando eu for segurado por algum adversário, eu tento passar a bola em pé, não só esse conceito mais de ir para o chão, eu tento, pós-contato, realizar um passe, um offload. Huck e apresentação, ou seja, eu já aprendi a cair e apresentar a bola na fase 1. Agora, eu apresento, isso gera um offside e pode ser que um companheiro chegue para cobrir esse Huck e aí dá início à disputa, né? Disputa de bola no breakdown, que é quando eu sofro tackle, eu tenho que fechar um Huck ou tem que acontecer uma pesca. E com isso, já com um jogador caindo, apresentando, e um segundo tirando, ou um segundo cobrindo e um terceiro tirando, eu já incluí o apoio e continuidade no meu jogo. Que a partir do momento que esse jogador foi ao solo e ele não tem apoio para cobrir o Huck, ou alguém que esteja disposto a tirar a bola bem rápido dali, o time adversário pode pescar a bola e eu introduzo essa disputa também no solo, certo? Então, nessa fase 2, vou mostrar o exemplo de um vídeo já, no qual uma turma aqui de garotos bem novos, de 8 anos, né, tá jogando, passando a bola, ó, já tem a compreensão de avançar, quando eu sou pego, eu passo a bola e tento gerar os passes de bola, tá? É bem interessante, esse jogo que está sendo jogado é um jogo que eles apelidam de jogo de rolê. O que seria o jogo de rolê? Cada passe de bola vale um ponto para o time. Então, o treinador está sempre animando esse jogo, né? Isso que dizem, o treinador anima o jogo e ele vai falando assim, ó, passou em movimento, valeu ponto. Não passou em movimento, isso não vale ponto. Isso estimula que a criança receba um feedback na hora por ter dito, né? O treinador disse, passou a bola em movimento, você ganhou um ponto. Ou seja, ela já recebeu um feedback positivo da ação dela, pode refletir imediatamente sobre essa ação e quando ela ganha um ponto, ela vai querer repetir essa ação, certo? E o contrário também é verdadeiro. Se ela passou a bola sem se movimentar ou qualquer coisa do tipo, o treinador vai falar, você não passou a bola correndo, você estava parado quando passou, isso não vale ponto. Na próxima vez que ela for passar a bola, ela vai tentar mudar esse comportamento visando marcar o ponto, não querendo diretamente corrigir o erro, visando marcar o ponto. Só que o marcar ponto, como eu tenho que fazer alguma coisa específica para marcar pontos, eu preciso transformar o meu comportamento. E aí, indiretamente, eu já estou moldando o comportamento dessa criança. Então, mais uma vez, ó, se vocês puderem observar, a criança está em movimento, passa a bola quando vai ser tacleado. Outro movimento, passa a bola. Esse avança. Observem que começa a ser tão importante essa questão de passar a bola, que ele já está dentro do gol e faz mais um passe de bola. Porque agora o principal do jogo dele não é marcar try, porque marcar try vale um ponto, assim como um passe. Ou seja, se numa jogada eu tenho 5 passes e um try, eu marquei 6 pontos. Ou seja, o passe acaba assumindo um papel fundamental dentro desse treinamento dessa criança, desse jovem, e eles estão simplesmente jogando, aplicando esses princípios, mas sem perceber que a gente está instaurando uma regra para modificar, para gerar um comportamento neles. Então, aqui é um segundo exemplo desse jogo de rolê, né? A criança sai, faz o try. Como eu falei, ó, nessa situação, passa a bola para a treinadora, que ela relança o jogo para uma outra criança e dá continuidade. Ó. Toda vez que tem um passe de bola, a treinadora fala, isso foi um passe, valeu o ponto. E aí vai instaurando esse comportamento. Já crianças bem jovens, ó, você vê que acontecem erros técnicos e algumas vezes ela até estimula que se jogue mesmo pós o erro, né? E faz com que o ataque progrida e faça atrás. Inclusive, essa é uma atividade, vocês podem observar, como a gente falou de modificação do ambiente, o ataque tem 5 jogadores e a defesa só tem 4, certo? É uma maneira de você colocar mais atacantes do que defensores. Me perdoem, o ataque tem 6 jogadores e a defesa tem apenas 4. Ou seja, é um facilitador. A gente modificou o ambiente e diminuiu a pressão da defesa sobre o ataque para que o sucesso fosse alcançado, certo? Então,
bem interessante de ver, o jogo parte de maneira simples, podem acontecer erros técnicos, você já vê que a criança tem a noção da pesca ali, mas deixa acontecer, porque a treinadora quer estimular o ataque, eles conseguem transferir bola, combater e marcar atrás. Tudo de maneira muito simples, sem focar nessas habilidades técnicas finas, mas estimulando que um grande número de repetições aconteça. Uma terceira situação, ó, mesmo jogo, tacle, passa a bola, de novo, erro técnico acontece, mas como é para facilitar o ataque, deixa correr, cai, apresentação de bola, já tem uma contestação de huck, de maneira muito simples, e o jogo vai acontecendo. Quando acontece um erro que não pôde mais progredir o jogo, a treinadora volta o ataque em sua posição e relança o jogo do ataque, ó, e acaba de uma situação que deu bastante erro no começo e saiu um belo try no final. Ou seja, essa vivência é muito mais importante do que o acerto ou o erro por si só. Ok, trabalhamos as duas primeiras fases, ou seja, na fase 1, as minhas crianças aprenderam a avançar, marcar pontos e combater. Na segunda, passar a bola, cair e apresentar a bola, criar uma linha de offside, formar hooks e contestar uma bola sem formação de hook, eles estão prontos para, em pouco tempo, depois de instaurada essa fase 2, entrar na fase 3. O que seria a fase 3? Aí a gente já introduziria muito próximo do jogo completo. Até agora, vocês viram nos vídeos que a gente observou que era uma construção de um jogo. Já no final, ali nesses últimos vídeos das crianças, já estava parecido com um jogo completo. Mas aqui a gente introduz de fato tudo o que vai acontecer num jogo, que são as formações, que são line e scrum, os chutes, né, que no começo a gente não precisa trabalhar com chutes, como a gente viu, pode ser o treinador que lança o jogo para começar e para facilitar esse início de jogo. Aí na fase 3 a gente pode introduzir os chutes, chute de início, chute de meio de jogo, os reinícios, que é tomei o try, né? Vou chutar a bola, no caso do rugby 15, fiz o try e chuto, no caso do rugby 7, noções coletivas de ataque e defesa, que é defesa plana, ataque profundo, isso começa a ser introduzido também na fase 3, porque até a fase 2, as ações individuais ainda se sobressaem. E aí nessa fase 3 a gente precisa começar a segmentar melhor. E já aqui, como na foto, ó, ensinar que uma defesa é formada em parede, que o ataque é formado profundo, como a seleção de vermelho que a gente vê aqui na tela. E também a gente pode passar a introduzir o maul em um segundo momento. Ou seja, aquela criança que tacleou e melou em cima, a gente ensina os companheiros do portador da bola a entrarem para fazer com que isso progrida e a gente consiga ir para o chão e reciclar essa bola. Mesma coisa para a defesa, viu que um companheiro está grudado em cima, pode ir lá ajudar esse companheiro que é o primeiro tacleador e melar a bola em cima para recuperar a posse de bola. Então isso também pode começar a ser ensinado na fase 3, uma vez que ele já tem experiência daí com tackles e com hooks, que são situações um pouco mais tranquilas. Então, na fase 3, aqui a gente vê o vídeo da introdução do que seria o começo do trabalho da fase 3, ó, introduzindo para crianças pequenas ainda uma formação de Scrum, certo? Então a gente observa que estão com muita calma, tem educadores muito próximos, eles vão corrigindo a postura, tocando nas crianças, e quando manda, empurra, e eles vão tentar empurrar para começar a ter as noções. Uma coisa bem importante de fazer nessa fase é sempre fazer pequenas correções, certo? E perguntar para a criança, quando ela assume uma posição ideal de costas, por exemplo, que ela está com as costas retas, quando ela estendeu a sua coluna lombar, e ao treinador perguntar, você sente essa sensação nas suas costas? Você está percebendo como o seu corpo tem que estar durante uma atividade? E aí, com isso, a gente vai conseguindo instaurar esse comportamento na criança e essa consciência corporal nela. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo lento e que tem que privar pela segurança e pelo aprendizado de maneira tranquila, de maneira lúdica e de maneira segura. Aqui, ó, a gente já tem um vídeo de um jogo da fase 3, no qual está partindo de um scrum a bola, ainda representativo, mas já parte de um scrum, e aí, ó, já virou muito parecido com um jogo completo, né? Passe pós-contato, passe pré-contato,
formação de hooks, apresentação de bola, try, né? E aqui, ó, mesmo com a formação do Scrum, que a gente viu que iniciou o jogo, ó, quem relança o jogo ainda é a própria treinadora, que quer estimular diferentes crianças. Então, nisso também uma coisa que você pode fazer é, quando tem uma criança que não está participando muito do jogo, você passa a bola para essa criança que inicialmente não estava participando muito e você consegue envolver a turma. Então, a gente pode observar aqui, ó, que as crianças já têm noções coletivas, né, de defesa. A gente vê uma defesa plana, bem postada, esperando que a bola seja cobrada. A gente vê um ataque profundo, não é perfeito, mas eles têm noção de que há o conceito de profundidade, certo? O próprio Ralph lá, o maestro da equipe Mirim, de amarelo, não lança a bola antes de mandar os jogadores afundarem. Tem um outro companheiro aqui fazendo a mesma coisa, certo? E estão criando mais consciência, noções de tempo e espaço, certo? Ó, a treinadora vai lá e auxilia no posicionamento. Isso. Foi lá quando assumiu um posicionamento mais ideal, né? Ensinando essas noções coletivas de ataque e defesa, formando células com as crianças, ó, são células de 2 aqui, certo? E a partir disso se lança o jogo, ó. Já tem um erro rápido, mas a ideia era muito boa. Mais uma situação lá, ó. E aqui, ó, a gente já vai ver cenas de um festival de rugby infantil entre duas equipes que, no caso, passaram por essas fases de desenvolvimento, né? Fase 1 e 2, e aqui aí eles já se encontram na fase 3 fazendo um jogo completo. Então aqui a gente vê que a formação está partindo de um Scrum, certo? É um Scrum muito interessante de olharem, porque vocês podem começar a aplicar isso no clube de vocês. São 3 pilares e 2 crianças que fazem a função de asas, como se fossem, porque elas não têm que estar com a cabeça encaixada dentro da formação. A formação é um pouco mais segura e mais tranquila de se realizar, mas já estão tendo a introdução aí à formação de um Scrum. Outra coisa muito interessante aqui, eu gostaria de ressaltar, é que vocês podem observar 2 árbitros dentro do campo. Um é aqui, ó, um adulto que está atrás da formação, certo? E aqui tem um garoto de 13 ou 14 anos, que é de uma ou 2 categorias mais velho do que a categoria dessas crianças que estão jogando. E eles estão colocando essa criança para também ser um árbitro da partida, junto com um adulto que vai ajudar ele a mediar e a tomar algumas decisões difíceis, mas eles também já estão pensando na formação dessa criança para uma futura arbitragem, para um conhecimento de regra importante. Isso é bastante presente, assim, é uma coisa muito legal de observar, e vocês podem também ter essa iniciativa no clube, colocar um do juvenil M19 que auxilie quando tem um jogo do M17 para apitar, alguém do adulto que apite o jogo do juvenil, para que também haja essa cultura de criação de árbitros. Então, a gente voltando ao assunto, ó, parte de um Scrum, a gente vê, ó, saiu de um Scrum, as crianças já têm a ideia de taclear, avançam, vão para o combate, certo? Ocorre um try, mas aqui elas já estão jogando o que seria o nível 3, né? Elas já estão na fase 3. Aqui um outro exemplo do mesmo festival, ó, já com drop de início, né? Recebe a bola, duelo, chuta novamente, ó. E aí a gente já consegue observar uma noção bastante grande coletiva. Ó. Criança pega na pressão, devolve um chute, já entende essa disputa territorial do jogo, tira a bola da zona de pressão, com passe, bons duelos e um try, certo? Então aqui a gente já observa que é um jogo completo, que sim, é um jogo muito parecido com um jogo que a gente vai encontrar, né, nas categorias posteriores. Então, partindo daquele pressuposto, eles passaram pela fase 1, fase 2, e aqui já estão desenvolvendo uma fase 3, uma iniciação da fase 3, obviamente, mas eles já conseguem trabalhar com todos esses fundamentos que a gente viu anteriormente. Certo? Coisas muito importantes para a gente colocar.
essas metodologias, essas fases 1, 2 e 3, elas podem somente serem utilizadas com turmas de crianças? A resposta é não. Como eu mostrei no exemplo da turma de alunos universitários, você pode utilizar esse tipo de fundamento, né, esse tipo de base metodológica para qualquer idade, porque em qualquer idade, se o cara chegou para jogar no seu clube com 22 anos, a primeira coisa que ele tem que aprender é avançar com a bola, é marcar ponto, é combater, certo? Então, essa progressão, assim como para quem é profissional da área da educação física vai entender o que eu digo da ampulheta de Galahu, todo mundo passa por essas mesmas fases, talvez em períodos um pouco diferentes. No esporte é a mesma coisa. Aqui a gente precisa construir essa base fundamental, que seria o avançar, o marcar pontos e o combater, para ir passar para uma segunda fase, que é passar a bola, certo? É apresentar a bola, é formar um huck e dar continuidade ao jogo. Numa terceira fase, seria a disputa direta desse huck, a introdução de noções coletivas de ataque e defesa, certo? Que seria a linha profunda de ataque, linha plana de defesa, seria a introdução das formações fixas de Scrum e Line, mesmo que sejam de maneira adaptada, como a gente viu aqui com essas crianças formando só primeiras e terceiras linhas, mas essa base metodológica vai servir para todas as idades, sem exceção. Se eu estou trabalhando com uma equipe de desenvolvimento, eu preciso observar se a minha equipe executa as habilidades que eu espero da fase 1, da fase 2 e da fase 3. Preciso priorizar o trabalho dessas determinadas habilidades ou capacidades até que eles cheguem a um nível superior e consigam executar toda essa base para que eu passe para os próximos estágios de treinamento. Correto? Muito obrigado pela oportunidade, por dividir o seu tempo comigo. Em breve a gente vai soltar a aula número 2, que vai dar continuidade nessa aula de hoje. O nosso tempo está se encerrando, mas se tiverem dúvidas, podem me procurar nas redes sociais, como eu disse anteriormente. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido de boa valia o conteúdo do dia de hoje.